Navios de guerra dos Estados Unidos estão atacando alvos em águas venezuelanas. Pela primeira vez em décadas, a América Latina parece estar à beira de um confronto militar real. Para muitos, esta manchete parece apenas a mais recente em uma longa sequência de tragédias vindas da Venezuela. Estamos falando de um país que já foi sinônimo de riqueza petrolífera, mas que hoje é infame pela pobreza extrema, pelo crime desenfreado e pela ditadura. A grande questão que paira sobre o hemisfério é: como um dos países mais ricos da região se tornou um estado falido? E, crucialmente, por que ele está em rota de colisão militar com os Estados Unidos? A resposta não é simples, mas como veremos, a ruína econômica e o conflito atual são dois lados da mesma moeda. Tudo se resume a uma rede complexa de corrupção, má gestão e, principalmente, ao alcance global do crime organizado. A história dos cartéis da Venezuela não começa com a cocaína, mas sim com o petróleo. Foi o ouro negro que construiu o sistema, que, ironicamente, um dia seria sequestrado pelo crime. Tudo mudou em 1922, quando a Shell descobriu um campo massivo na bacia de Maracaibo. A capacidade de bombear quase 100 mil barris por dia era algo extraordinário para a época. Na década de 1920, sob o ditador Juan Vicente Gomes, a produção explodiu. Em 1929, a Venezuela já produzia 137 milhões de barris anualmente, tornando-se o segundo maior produtor mundial, atrás apenas dos Spanschweiner. Nos anos 30, o petróleo já representava mais de 90% das exportações. O país havia se tornado um petroestado. No entanto, o governo queria mais. Em 1943, novas leis forçaram as empresas estrangeiras a dividir metade de seus ganhos com o governo, multiplicando a receita estatal em 6 vezes. Após décadas de instabilidade militar, a democracia chegou em 1958, mas o modelo econômico permaneceu viciado. Os partidos concordaram em compartilhar os lucros do petróleo, concentrando a riqueza quase exclusivamente nas mãos do Estado. A virada-chave ocorreu na década de 1970. A Venezuela ajudou a fundar a OPEP em 1960. Mas foi em 1973, com o embargo do petróleo durante a Guerra do Yom Kippur, que os preços quadruplicaram. De repente, a Venezuela era o país mais rico per capita da América Latina. Mas tanto dinheiro fácil trouxe uma corrupção incontrolável. Estima-se que 100 bilhões de dólares foram desviados entre 1972 e 1997. Em 1976, o presidente Carlos Andrés Pérez nacionalizou a indústria, criando a PDVSA. Embora estatal, ela operava com pouca regulamentação, plantando as sementes para o desastre futuro. O sonho desmoronou nos anos 80, quando os preços do petróleo caíram, levando a dívidas e inflação. O caos social e as medidas de austeridade de 1989 abriram caminho para um salvador. Hugo Chávez, um oficial militar que tentou um golpe em 1992, foi eleito presidente em 1998. Sua promessa? Usar a riqueza do petróleo para eliminar a pobreza numa revolução socialista bolivariana. Inicialmente, ele reduziu a pobreza em 20%, mas a um custo devastador para a indústria que financiava tudo. A produção de petróleo começou a cair no início dos anos 2000. Por quê? Chávez demitiu milhares de técnicos experientes da PDVSA durante as greves de 2002 e 2003, paralisando a competência técnica da empresa. Além disso, ele começou a usar o petróleo como ferramenta diplomática, doando recursos para Cuba e outros aliados através da Aliança Petrocaribe, em vez de investir na produção. Enquanto as reservas de produção diminuíam, a dívida dobrava. Chávez radicalizou-se, removendo limites de mandato, controlando o judiciário e nacionalizando projetos de gigantes, como a ExxonMobil. Quando morreu em 2013, ele deixou para seu sucessor, Nicolás Maduro, um país com as instituições quebradas e pronto para ser capturado por interesses ainda mais sombrios. Sob Nicolás Maduro, a situação passou de crítica para catastrófica. Em 2014, os preços do petróleo caíram novamente.
mas desta vez não havia reservas. A má gestão e as sanções do Cerno-Américo, impostas devido ao apoio venezuelano a Cuba e violações de direitos humanos, estrangularam a economia. A resposta de Maduro foi imprimir dinheiro, gerando uma hiperinflação surreal que atingiu quase 10 milhões por cento em 2019. O país colapsou. Milhões fugiram para a Colômbia e para os Emirados Unidos, criando uma crise humanitária sem precedentes na região. Para se manter no poder isolado do Ocidente, Maduro buscou novos amigos: Rússia, China e, mais perigosamente, o Irã e seus proxies. A Venezuela tornou-se um porto seguro para o Hezbollah. Teherã e Caracas compartilham um ódio comum pelo seu lusanismo. Em 2022, Maduro assinou um acordo de 20 anos com o Irã, permitindo que a Guarda Revolucionária Islâmica operasse livremente na América do Sul. A Venezuela virou um centro de logística para o Irã, que construiu fábricas de drones e usou o país para tramas de repressão internacional. Mais alarmante é a presença da Unidade 910 do Hezbollah. Figuras como Abdallah Safieddine e Adam Hussein Tabajá usam a economia venezuelana para lavar dinheiro do tráfico de drogas através de empresas de fachada, desde têxteis até construção. O governo Maduro integrou essas redes terroristas diretamente na economia do Estado para evadir sanções e gerar caixa. Mas o terror não é apenas importado, ele é também doméstico. A Venezuela abriga o infame Cartel dos Sóis. O nome vem das insígnias de sol nos uniformes dos generais venezuelanos. O que começou nos anos 90 como corrupção, tornou-se política de Estado sob Chávez e Maduro. Após expulsar a DEA em 2005, a Venezuela tornou-se uma autoestrada para a cocaína. Washington acusa oficialmente Maduro e seus altos oficiais militares de liderarem esse cartel, usando a infraestrutura do Estado para traficar drogas em escala industrial. E das entranhas do colapso social, surgiu o Trem de Aragua. Nascida na prisão de Tocorón, essa gangue não apenas controlava a prisão, com zoológico e discoteca internos, mas expandiu-se internacionalmente, aproveitando a onda migratória. Hoje o Trem de Aragua opera do Chile aos Estados Unidos, envolvendo-se em tráfico sexual, assassinatos de aluguel e ataques a policiais. Em 2024, eles foram responsáveis pelo sequestro e assassinato de um dissidente venezuelano no Chile, enterrando-o em cimento. A administração dos Emirados recentemente designou a gangue como uma organização criminosa transnacional e, no cenário atual, até como terrorista. É neste contexto explosivo que chegamos aos eventos recentes e ao cenário projetado para 2025. Com o retorno de Donald Trump à Casa Branca, a política de pressão máxima foi reativada com esteroides. A recompensa pela captura de Maduro subiu para 50 milhões de dólares. O Cartel dos Sóis foi rotulado como organização terrorista, mas a diplomacia deu lugar à força. Em agosto de 2025, uma frota naval dos Estados Unidos foi despachada para o Caribe, oficialmente para combater o narcotráfico, mas com poder de fogo suficiente para uma guerra. Em 2 de setembro de 2025, essa tensão transbordou. Forças navais do Semercion atacaram e destruíram um barco do Trem de Aragua carregado de cocaína, matando 11 pessoas. Diferente de operações policiais passadas, isso foi um ato militar direto. Com bombardeiros B-52 voando na região e submarinos nucleares posicionados, a mensagem é clara. Os dias de impunidade para o narco-estado podem estar contados. A tragédia da Venezuela é um conto de advertência sobre o que acontece quando a riqueza extrema encontra instituições fracas e líderes autoritários. O país que poderia ser a Noruega da América Latina tornou-se um refúgio para o Hezbollah e quartel-general de cartéis globais. Embora uma invasão total para a mudança de regime traga riscos enormes, comparáveis ao Afeganistão, a pressão sobre Maduro nunca foi tão alta. O povo venezuelano, liderado por figuras de oposição que provaram suas vitórias nas urnas, ainda clama por democracia. O futuro é incerto, mas uma coisa é clara: ter bilhões em petróleo não garante um final feliz. Se você quer entender a geopolítica sem os filtros da grande mídia,
Junte-se ao nosso boletim informativo, A Estrutura do Poder. Lá analisamos o que realmente acontece, de Pequim a Caracas, sem censura. O link está na descrição